Que Deus possa falar aos nossos corações hoje, amém? Quero te convidar a abrir sua Bíblia ou acompanhar no data show ali. O Salmo de número 90, nós vamos ler o versículo 12. Vamos todo mundo junto? Ensina Amém, vamos orar? Pai, santo é o teu nome, nós estamos aqui reunidos para prestar um culto a ti, ó Deus. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja conosco nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor possa nos fazer transbordar da tua palavra, Pai. Entre no coração de cada um de nós aqui nessa noite. Nos ajude a viver de uma maneira melhor na tua presença, Pai. Que o Senhor esteja me usando como instrumento do Senhor, para que possamos sair daqui um pouco mais edificados, ó Pai. E essa é a nossa oração, a oração da sua igreja, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo, ele acaba nos remetendo ao tempo, né? Ensina-nos a contar os nossos dias. E o que tem nos nossos dias? Tempo. Então, no decorrer dos dias, dos anos, dos meses, das semanas, nós nos deparamos com o tempo. O tempo está inserido no nosso dia a dia, não é verdade? E se a gente parar para pensar, o tempo anda, às vezes, no nosso bolso. Existe um dispositivo aí no seu bolso, na sua mão, que é o celular, e ele é capaz de te falar a hora, os minutos e o segundo de qualquer lugar do mundo. É impressionante, não é verdade? Ou, às vezes, você carrega num pulso um relógio. E depois que veio o relógio digital, poucas pessoas conseguem usar o relógio analógico. Então, se você me perguntar a hora, eu vou estar com o relógio no pulso, mas eu vou pegar o celular para ver a hora. Não é assim que a gente faz às vezes? É assim que a gente faz às vezes, porque a gente aprendeu que olhar o digital é bem mais fácil, né? 24 agora, 20 horas e 4 minutos, e aí, beleza. A gente viu a hora. Então, o tempo nos acompanha. Nos acompanha de tal forma que, durante o dia, se a gente parar para contar, quantas vezes que a gente vê a hora, é impressionante, né? E às vezes a gente está sem relógio, sem celular, o que a gente faz? Fica o tempo todo cutucando quem está do lado e perguntando, que horas são? Que horas são? Que horas são? Porque se tornou necessário para a gente saber a respeito do tempo. Se tornou necessário para a gente contar o tempo e ficar sempre atento a ele, por quê? Porque a nossa vida virou uma correria, não é verdade? Às vezes a gente olha para o dia e fala, caramba, eu tinha que ter mais horas nesse dia, porque não dei conta de fazer tudo que eu tinha que fazer. Às vezes a gente olha para o dia, olha para a hora assim, dá tempo. De repente, o que acontece? Já não dá tempo mais, não é verdade? E isso vai acontecendo na nossa vida, dia após dia. E o tempo pode ser algo muito complexo de ser entendido, né? E, além de ser complexo, o tempo é muito relativo. Um exemplo, 24 horas pode passar voando, se a gente está num dia bem legal, se a gente está se divertindo, se a gente está num grupo de amigos, se a gente está fazendo uma viagem, 24 horas voa. Mas se o nosso dia não está bom, o que acontece com o dia? Não passa por nada. Aí a gente fala assim, Senhor, esse dia que não acaba logo, porque parece que aquele dia está eterno. Estava falando com o Éder agora há pouco, que a gente tem trabalhado aí algumas horas por dia. E parece que quando a gente está no trabalho, a hora não passa. A gente olha no relógio, olha no celular, e são 7 horas da manhã. E parece que a gente está trabalhando, tem umas 10 horas já. Aí a gente chega em casa, o que acontece com o tempo? Voa. Chega em casa às vezes 6 horas, é o tempo de tomar banho, comer alguma coisa e pronto. Aí o despertador informa assim, você tem 4 horas para dormir. Valeu, muito obrigado, é super motivador ler isso toda noite, não é verdade? Porque é isso, o tempo é relativo. Às vezes parece que ele está voando e às vezes parece que ele está parando. Mas não, o tempo está lá, é o mesmo. Um dia tem 24 horas hoje, amanhã, se você não sabe, o dia também vai ter 24 horas. Às vezes a gente tem uma percepção um pouco relativa do tempo. Um outro exemplo, eu e a Rafa, a gente saiu de férias há pouco tempo. Aí de férias, né, irmãos, o que a gente faz?
Amanhã pode ser segunda-feira, que eu não quero saber, eu estou de férias, né? Amanhã pode ser terça, que dia? Aí a gente faz aquela pergunta para quem está trabalhando. Aí, que dia que é amanhã? Amanhã é tal dia. Para mim não importa muito não, que eu estou de férias. Até que chega um tempo, que o tempo passa, e o que acontece com as férias? Elas acabam. E aí, no último dia de férias, o que acontece com o tempo? Ele voa de novo. E aí a gente fica lá no relógio, não passa não, não passa não, e o tempo passa, aí voando, e aí voltamos a trabalhar de novo, e o tempo faz o quê? Fica lento de novo. E nos deparamos com isso a todo momento. Sabe, se um time está disputando uma final de campeonato, e ele está ganhando por 1 gol de diferença, e se acabar o jogo naquele momento, ele é campeão. O que o tempo faz para ele? É o amigo dele. Porque o tempo está jogando a favor dele. Porque se acabar daquele jeito, ele sai vencedor. Agora e para o time que está perdendo? O tempo é um inimigo, irmãos. Porque o tempo vai passando, não sai gol, não sai gol. Então o tempo é relativo, depende da situação que a gente está. Às vezes a gente está vendo o tempo passar rápido, às vezes a gente está vendo o tempo passar devagar, mas o tempo continua sendo o mesmo. Agora, imagine você aí, que todo dia é depositado, todo dia, 24 horas, é depositado na sua conta R$ 86.400. Amém? Não querem, né? Irmão, são R$ 86.400 por dia. Amém? Algumas pessoas quiseram, né? O Heron já mostrou que quer. Então, para pensar. Você tem esse dinheiro para gastar por dia. No outro dia, quando amanhecer, você vai ter essa mesma quantia na sua conta de novo. Então, faz as contas aí de quanto você vai ganhar no mês. É muito dinheiro. É tanto dinheiro que, por hora, você vai ganhar R$ 3.600. Alguém consegue gastar esse dinheiro aqui numa hora? Minha esposa consegue. Eu tenho certeza que ela consegue. Em 1 minuto, quanto dinheiro você tem que gastar? R$ 60 em 1 minuto, irmãos. Durante um mês inteiro. E quando acabar esse dinheiro no seu dia, no outro dia você tem mais. Irmãos, quem dera, né? Mas agora, traduz um pouco isso para o tempo. Nós temos 86.400 segundos por dia para usar. Não é muita coisa? E deixa eu te falar uma coisa. O tempo é mais valioso que o dinheiro. Quem concorda, por favor, diga amém. O tempo é mais valioso que o dinheiro. Sabe por quê? Uma pessoa pode até perder toda a riqueza que tem, mas amanhã ela pode acordar e correr atrás para conquistar tudo de novo. E se tornar rico novamente. Então, o dinheiro que ela perdeu, ela vai ter recuperado. Agora, o tempo que passou, a gente recupera? Não. A gente pode até viver de uma forma diferente para aproveitar melhor o tempo que a gente tem para frente. Agora, irmãos, o que passou, passou. O dia 15 de julho de 2020, passou. Não é verdade? Alguém consegue voltar lá? Ninguém consegue. Então, o tempo, ele é muito valioso. E Deus nos dá aí esses segundos todos por dia. E amanhã, quando a gente acordar, Ele vai nos conceder mais esse tempo todo. E sabe o mais incrível? Ele te dá esse tempo, e você pode fazer com esse tempo o que você quiser. Olha, você pode sentar no sofá e não fazer nada durante esse tempo. Você pode levantar e correr atrás dos seus sonhos, por exemplo. Você pode pegar todo esse tempo, sentar numa cadeira e falar assim, hoje eu vou ver o tempo passar. Ou você pode pegar esse tempo, que é tão valioso e que Deus te deu, e fazer algo que engrandeça o nome dEle. E todos os dias esse tempo se renova, irmãos. Dia após dia nós temos esse tempo. E ainda que hoje a gente possa ter usado parte dele de forma errada, amanhã Deus nos dá a oportunidade de aprender com os nossos erros e fazer diferente.
O que não pode acontecer é ficar fazendo igual todo dia. 30 anos fazendo a mesma coisa e não deu resultado. Irmãos, tem que mudar alguma coisa, não é verdade? Porque a nossa vida, vivida aqui na terra, precisa ser usada de forma que produza frutos no reino de Deus. Mas a grande verdade é que o tempo, para muitos, é um grande inimigo. Porque se a gente não tiver uma disciplina, o tempo pode acabar nos dominando. Em vez da gente agir no tempo, o tempo nos faz escravo dele. E atola o nosso dia. E quando a gente vai vendo ao longo dos anos, a gente não fez nada de bom com o tempo. A gente pode ser dominado por ele, a gente pode ficar preso a ele. Muitas pessoas lá fora acreditam que o tempo é limitado aqui na terra. Muitas pessoas acreditam que quando acabar aqui, acabou. Para muitas pessoas o tempo sai vitorioso. Mas e para nós, quem é vitorioso? Deus já venceu sobre o tempo. E nos tornou vencedores com ele. Então, se para o nosso Deus, que é infinito, que é eterno, ele nos presenteia, para que a gente possa também viver essa eternidade com ele. E aí o que a gente faz? A gente também vence esse tempo. Mas existe uma forma, uma maneira da gente aproveitar melhor esse tempo. Às vezes a gente fica estagnado, preocupado com as coisas que passaram, ou com saudade das coisas que a gente já viveu, e fica aflito, ansioso para as coisas que vão vir, e a gente esquece de viver o hoje. Só que é no hoje, irmãos, que a gente está. Olha, não sei se você passa por uma situação boa, ruim, difícil, complicada, não sei. Mas é o que a gente tem para hoje, não é verdade? E a gente tem que extrair o melhor disso. Porque se Deus nos permitiu viver isso, algum propósito Ele tem. A gente tem que se achegar a Ele para a gente entender o que Ele está querendo. Para, a partir disso, aproveitar melhor o tempo que Ele nos deu. E é assim que a gente chega lá no versículo 12 do capítulo 90 de Salmos, um salmo escrito por Moisés. E Moisés, ele nos convida a clamar a Deus, para que Deus nos ensine a contar os nossos dias, ou seja, a prestar atenção em tudo que nós estamos fazendo, para que a gente alcance sabedoria. Então, a partir disso, irmãos, em primeiro lugar, a gente aprende que Deus é o Senhor do tempo. E lá no Salmos 90, no versículo 2, diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés olha para a infinitude de Deus, para a grandeza de Deus, e de alguma forma tenta expressar o que é Deus para ele. E ele diz, de eternidade a eternidade. Se a gente parar para analisar, às vezes nem faz muito sentido, porque eternidade já é a eternidade. Como seria de eternidade a outra eternidade? É Moisés tentando dizer que Deus é infinitamente mais do que a gente pensa. Moisés tentando nos mostrar que Deus é grande. E esse Deus que é grande, Ele governa sobre nós, Ele é o dono do tempo, Ele é o Senhor do tempo. Todas as coisas acontecem com a permissão dEle e no tempo dEle. Então Deus é o Senhor do tempo. Muitas pessoas consideram o tempo como o tal. Mas não. Deus é o tal. E Ele é o dono do tempo. E por Ele ser o dono do tempo, a gente aprende algumas coisas. Por exemplo, porque Deus é o Senhor do tempo, busque nele a forma correta de utilizar. O que a gente leu no versículo 12? Ensina-nos a contar os nossos dias. O que Moisés está pedindo? Deus, me ensina. Até porque, suponha que você tenha algo na sua casa, ou já viveu uma situação que você tinha algo em suas mãos, mas não sabia utilizar. Aí o que vem lá? Manual de instruções, que às vezes a gente não entende nada, né? Agora imagine se o inventor daquilo estivesse do seu lado. Aí
melhorou, né? O que você faz? Ô, meu irmão, me ensina aí o que você estava pensando quando você inventou isso. É o que Moisés está dizendo. Senhor, se o Senhor é o dono do tempo, ora, me ensine a utilizar. Irmãos, por nós, esquece, a gente não sabe utilizar o tempo por nós mesmos, não é verdade? Olha, se dependesse da gente para tudo, a gente não saberia utilizar o nosso tempo. Nós precisamos do auxílio de Deus para que Ele nos ensine a utilizar o tempo. Tempo é algo valioso. A gente precisa usar da melhor maneira possível. E é Deus que vai nos ensinar a usar da melhor maneira possível. O que a gente tem que fazer? Falar, Deus me ensina. Simples assim, não é? Está escrito ali, ensina-nos a contar os nossos dias. Então, Deus me ensina a utilizar esse tempo que eu tenho aqui. E aí, a todo momento, nós somos influenciados pela mídia a ocupar o nosso tempo com alguma coisa. A mídia quer nos ensinar a usar o tempo. Então, a gente vai ver, olha, tal hora faça isso, tal hora faça aquilo. Você tem que fazer X disso por dia para você ficar bem. Exemplo. Dizem que para ficar bem mesmo tem que dormir 8 horas por dia. Quem consegue dormir 8 horas por dia? A minha esposa consegue, irmãos. Então, quando no meu relógio aparece assim, você tem 4 horas de sono, no dela aparece, você tem 8 horas de sono. O tempo é relativo, né, irmãos? A gente já conversou sobre isso. Então, para ela lá, é um pouco mais confortável. Tem um livro do C.S. Lewis que chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. O que esse livro conta? Esse livro é lá o Satanás ensinando um estagiário a desviar a atenção de nós crentes. Então, o livro tem algumas cartas que são cartas de instrução para o estagiário a como tirar o povo de Deus da presença de Deus. Em uma das cartas, o estagiário recebe a seguinte missão: olha, você tem que diminuir o tempo desse cara com Deus. Ele está passando muito tempo com Deus. De alguma forma, você tem que fazer ele passar menos tempo com Deus. E continua. E olha, você não pode chegar lá se mostrando, não. Você tem que ser sutil. Então, joga uma semente aqui, outra semente ali. Fala para ele que essa novela é maneira. Fala para ele que se ele trabalhar 24 horas por dia, ele vai ser rico. E aí vai jogando as sementes. O que a gente faz? Vai caindo nas sementes. Porque de forma sutil, quando a gente se depara com o tempo que temos vivido, o tempo que a gente dedica ao Criador do tempo é pouco. Não é pouco? Se a gente parar para pensar que nós temos esses 86 mil segundos no dia, quantos segundos está indo para Deus? Às vezes, bem pouco, né, irmãos? Isso acontece na nossa vida, mas não deveria acontecer. E para não acontecer, o que a gente precisa fazer? Senhor, me ensina. Me ensina, Deus. A sociedade que a gente vive hoje prega para nós que tempo é o quê? Dinheiro. Ou seja, tudo que você fizer tem que ser para conseguir dinheiro. Na fábrica que a gente trabalha, né, Éder? Lá tempo é dinheiro. A cada aproximadamente 3 minutos e 30 segundos, um caminhão fica pronto. Imagina, irmãos. A fábrica lá funciona das 6 da manhã às 3 da manhã. E a cada 3 minutos e 30 segundos, um caminhão fica pronto. É muito caminhão, irmãos. Eu até hoje não sei para onde que isso tudo vai. E sabe o que acontece? Às vezes, num dia, produz assim, 300 caminhões. O que eu já acho muito para um dia. Aí, um caminhão é perdido, é desviado. Irmãos, é muito problema que arruma em cima disso. Por quê? Não está saindo 3 minutos e 30, não é um caminhão que está saindo, é dinheiro que está saindo ali. É dinheiro que está saindo ali. Então a sociedade nos ensina que tempo é dinheiro. Mas tempo não é dinheiro, irmãos. A gente
usa parte do tempo que Deus nos dá para conseguir recursos para a gente viver também. Porque não é só aproveitar o tempo também, né, irmãos? Não é só ficar 24 horas orando também, né? Tem que orar, trabalhar, mas tudo tem o seu tempo. Não trabalhar não vai rolar. Porque um tempo do seu dia você precisa dedicar ao trabalho. E Deus te proporciona isso, porque não foi Ele que te deu o seu trabalho. Então Ele também quer que você trabalhe. Mas tempo não é dinheiro. Porque quando a gente considera que tempo é dinheiro, a gente está diminuindo o valor que o tempo tem. O tempo é muito mais valioso que o dinheiro. Porque como a gente conversou, o tempo não volta. Então aproveitar o tempo da melhor maneira possível vai nos dar uma vida muito mais saudável. E a gente aprende isso com Deus. Outra coisa que a gente aprende é que em Salmos 32, versículo 8, diz assim: Deus nos responde: eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. O que Deus está fazendo aqui, irmãos? Está respondendo o nosso pedido para Ele nos ensinar. Percebe? Porque Ele diz que Ele vai nos instruir e vai nos ensinar o caminho e vai cuidar de nós, irmãos. Então Deus nos ensina e enquanto Ele nos ensina, Ele também cuida de nós. Caminhando mais um pouco, porque Deus é o Senhor do tempo, coloque em prática cada aprendizado. Tiago 1,25 diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz. O que a gente aprende agora? Que não basta só aprender, tem que colocar em prática. Aquilo que a gente não põe em prática, a gente esquece. Então Deus pode nos ensinar algo hoje. Se a gente não sair daqui praticando, a gente vai esquecer o que a gente aprendeu. Não é assim? Quanta coisa a gente já nos foi ensinada a nós. Só que pela falta de praticar, a gente acaba esquecendo, irmãos. E esquecendo, a gente corre um risco muito grande de utilizar esse tempo da maneira errada. Então, tudo aquilo que a gente aprender, a gente deve fazer o quê? Colocar em prática. Em segundo lugar, o tempo que temos é marcado por contrastes. Vamos falar juntos? O tempo... Eclesiastes 3, acho que todo mundo já ouviu em algum momento. Mas do versículo 2 ao versículo 8, vai dizer assim: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de abraçar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que a gente enxerga aqui? Um dia um grande sábio olhou para Deus, para tudo que Ele já fez e tudo que Ele é, e começou a refletir. E ele pensou: olha, existiu um tempo que eu nasci, mas sei que vou morrer. Uma hora eu vou morrer. Se não sabia, irmãos, aqui está o spoiler da sua vida. Um dia isso vai acontecer. Então existe tempo de plantar, mas também tem um tempo de colher. Tempo de chorar, mas tem tempo que a gente ri também. A gente já se abraçou muito por muito tempo. Veio a pandemia, a gente teve que fazer o quê?
se conter. Mas o tempo de abraçar, ele vai voltar. Porque o ciclo se repete. Existem pessoas que faleceram hoje. Mas existem pessoas que nasceram hoje. E em todos os tempos, a glória tem que ser dada a quem? A Deus. Porque foi de acordo com a vontade dele. Sabe, às vezes a gente olha o tempo que a gente está vivendo, e a gente olha esse tempo bem pertinho, bem de perto, e a gente não consegue enxergar o cenário todo. Então, às vezes, nas nossas vidas, a gente tem que dar uns 3 passos para trás. Não, peraí, está muito errado isso. E olhar o cenário todo, porque no cenário todo, pode ter algum lugar te mostrando que a tempestade já está se acalmando, que o sol já está chegando. Irmãos, a nossa vida não se resume no momento difícil que a gente está passando. Tem pessoas que acham que é o fim do mundo, mas não é o fim do mundo. Se você dar uns passos para trás, você vai enxergar que tem um Deus maravilhoso cuidando de você. E que Ele quer o seu melhor, e como a gente leu, Ele cuida de cada um de nós. Tem tempo, irmãos, que a gente tem que esperar o agir de Deus. Mas tem tempo que a gente tem que levantar, arregaçar as mangas e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Só que às vezes a gente comete o erro de ficar sentado tempo demais e de sair correndo rápido demais. Como que a gente vai saber então que horas que eu tenho que esperar e que horas que eu tenho que agir? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração adquira o quê? Sabedoria. Sabedoria é essa que vem de Deus. E a partir do momento que a gente tem a sabedoria que vem de Deus, nós vamos ter o discernimento para saber quando Deus quer que a gente haja e quando Deus quer que a gente espere. Tem uma frase de um pastor que diz assim: não há sol que dure para sempre, nem chuva que nunca acabe. Amém? Você pode ler isso aí comigo? Vamos lá? Não tem. Não é uma grande verdade? E para não ficar nas palavras somente de uma frase, olha o que está escrito lá em Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite. Amém? Não há sol que dure para sempre, nem chuva que nunca acabe. Às vezes a gente chora, mas de manhã a gente sorri de novo. Às vezes a gente está rindo, mas à noite a gente pode acabar chorando. Mas em todos esses momentos, Deus está presente nas nossas vidas. Então, meu irmão, esse não é o fim do mundo. A gente viu que existem vários contrastes. E é só Deus, sendo o dono do tempo, o Senhor do tempo, usando o tempo para que a gente aprenda mais com Ele. A gente aprende na tempestade, a gente aprende quando faz sol, a gente aprende na hora de plantar, a gente aprende na hora de colher. A gente aprende na hora que nasce alguém, a gente aprende na hora que morre alguém. A gente aprende com um abraço, a gente aprende na hora da dor, a gente aprende na hora que Deus cura. A gente aprende, irmãos. E se a gente está pedindo para Deus nos ensinar, Deus pode usar situações nas nossas vidas para nos ensinar. E cabe a nós aprender e colocar em prática. Temos vários contrastes. As coisas mudam, o tempo passa e muda também. Mas tem algo que é imutável. Deus permanece o mesmo, ontem, hoje e para todos sempre. Amém? Podemos viver vários contrastes na nossa vida, passar por vários tempos, mas Deus vai permanecer o mesmo.
Aquele mesmo Deus, Senhor do tempo, o Todo-Poderoso, o dono de todo o universo, sempre será o mesmo. Caminhando mais um pouco, terceiro lugar. O tempo não cura tudo, mas o Senhor do tempo sim. Vamos juntos? O tempo... Lá em Mateus 9, versículo 20, diz assim: Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás do mestre e tocou na borda de seu manto. Quanto tempo que aquela mulher sofria? 12 anos. Se até o último dia da vida dela, ela não tivesse chegado na borda do mestre lá e tocado, você acha que o tempo iria curar aquela mulher? Irmãos, quem cura não é o tempo, é o dono do tempo, porque é ele que tem o poder para curar. Aí você pode pensar, 12 anos é pouca coisa. Tem um versículo, João 5,5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia quanto tempo? 38 anos. Esse texto está lá no contexto daquele tanque de Betesda. Lembra? Que ali naquele tanque agitava as águas, alguém pulava e saía curado. Só que esse homem já tinha muito tempo lá, que são 38 anos. É ou não é muito tempo? É muito tempo. E foi o tempo que curou aquele homem? Ou foi o agir de Deus na vida dele? Jesus chega para ele e fala assim: você quer ser curado? Então, meu irmão, levanta e ande. Porque é Deus que tem o poder para nos curar. O dono do tempo que é quem promove cura. Quando Deus falou assim: levanta, pega a sua maca e anda, o que o homem fez? Levantou. Ele acreditou no mestre. Mas, olha, Deus às vezes fala muitos e muitos dias: levanta, pega a sua cama e anda. O que a gente faz? Fica na cama. Fica na maca. E Deus vem e fala: levanta, pega a sua maca e anda. A gente faz o quê? Fica na maca. Vou ficar aqui porque estão dizendo por aí que o tempo cura tudo. Não é verdade? Se você for lá fora hoje, falar para alguém lá de fora que você está sofrendo, passou por uma decepção, ele vai dizer assim para você: olha, tranquilo, dê tempo ao tempo, porque o tempo cura tudo. E todos os dias, a sociedade conta essa história para a gente. Só que a gente precisa lembrar do que a gente aprendeu com Deus, que não é o tempo que cura tudo, mas é o Senhor do tempo que cura. Amém? Se você, meu irmão, precisa ser curado, acredito que em algum momento das nossas vidas, todos nós chegamos ao ponto de precisar ser curado. Olha, irmão, não cruze os braços e dê tempo ao tempo. Clame ao Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem tem poder para te curar. E em qual tempo que Ele vai te curar? No tempo dEle. Mas se Ele prometeu algo na sua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele é o dono de tudo, irmãos. Às vezes precisa ser a gente, as pessoas sensíveis, a ouvir a voz de Deus. Porque, irmãos, a gente tem a mania, às vezes, de olhar para a Bíblia assim e pensar: Deus só curava lá no passado, hoje não cura mais. Hoje Deus cura sim, irmãos. E Deus cura a todo momento. Às vezes a gente está tão atarefado com o nosso dia a dia, usando o nosso tempo de forma tão errada, que a gente nem reconhece o que Deus tem feito por nós. Não é só esperar o tempo passar, irmãos.
é utilizar o tempo que temos para clamar a Deus, para que Ele promova cura nas nossas vidas. Olha, pode ser que hoje tenha uma tempestade sobre as nossas vidas, mas eu tenho certeza que no dia certo, no tempo certo, que é o tempo de Deus, Ele vai preparar um sol brilhando para você. E você vai se lembrar que quem te curou foi o dono do universo. O Deus que é o seu Deus. Caminhando mais um pouco, a gente aprende o seguinte: o Deus eterno entrou no tempo para ser exemplo. E diz assim o texto lá em João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 1. Lá no versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lembra quando a gente pede: Senhor, ensina-nos, ensina-nos. Sabe o que Deus fez? O Deus todo eterno entrou no tempo em que o povo vivia, através do seu Filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo mostrou na prática como que devemos usar o nosso tempo. Tanto que na carta de Filipenses, Paulo diz assim: seja a conduta de vocês a mesma de Cristo. Cristo, irmãos, é o maior exemplo que nós temos de como utilizar o nosso tempo. Sabe por quê? Porque com Cristo nós aprendemos algumas coisas. Como, por exemplo, ter tempo com Deus. Lá em Mateus 14, 23, diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ter tempo com Deus. O que Jesus fez? Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, acabado de operar milagres, subiu para o monte para ter um tempo com o Pai. Então Jesus nos ensina com a vida dele, que nós devemos o quê? Ter tempo com o nosso Deus. Jesus vai ao monte, conversa com o Pai, desce. Quando ele desce, o que acontece? Ele vê o barco com seus discípulos lá no meio do mar. Ele percebe que o mar está agitado. Aí o que ele faz? Começa a andar sobre as águas para chegar até o barco. Irmãos, é depois da oração que a gente pode viver algo sobrenatural com Deus. É depois que a gente clama a Deus que a gente pode ter experiências incríveis com Ele. Sabe por quê? Porque se a gente não conversa com Ele, que experiência que a gente vai ter com Ele? A gente precisa conversar com Deus. Precisamos encontrá-lo agora, no tempo em que podemos achá-lo. Certa vez, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. O que Maria fez? Escolheu passar tempo com o mestre, porque o mestre estava ensinando a palavra. Irmãos, tem tempo de trabalhar, mas também tem tempo de conversar com o nosso mestre. E o trabalho, irmãos, não pode ser uma desculpa para a gente não conversar com o mestre. Porque às vezes a gente trabalha tanto no nosso dia, tanto na nossa semana, que a gente acaba pecando e dedicando pouco tempo ao nosso mestre. Irmãos, isso acontece na minha vida, isso acontece na vida de muitas pessoas. Sabe o que não pode acontecer? É ficar assim para sempre, irmãos. Mas tem que chegar um momento em nossas vidas que a gente tem que ajoelhar nos pés do mestre, conversar com ele, aprender com ele. A gente aprende e vai para a luta, a gente aprende e vai para a luta. Tem tempo para tudo, irmãos. Aquele não era o tempo de fazer serviço do lar, era tempo de ajoelhar com o mestre, porque o mestre estava ali, presente. Então Jesus nos ensina que nós devemos passar um tempo com ele,
ter tempo com Deus é um exemplo que Jesus deixou para mim e para você. Mas também aprendemos com o Mestre a dedicar nosso tempo para Deus. Mas é a mesma coisa. É quase a mesma coisa, mas é diferente. Dedicar tempo para Deus é fazer algo produtivo no reino dEle. Dedicar tempo para Deus é pegar aquela experiência que a gente teve com Ele e compartilhar com o nosso irmão que está do nosso lado. Dedicar tempo para Deus é trabalhar um pouco na obra dEle. Dedicar tempo para Deus é fazer algo diferente nesse mundo, para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida, o tempo que a gente usa aqui tem que ser para a glória de Deus. O que Jesus fez em toda a sua vida aqui na terra? Dedicou para a glória do Pai. Dedicou a ponto de dar a sua própria vida em obediência ao Pai. Então aprendemos com Jesus que devemos dedicar tempo para Deus. Aprendemos também com Jesus a confiar no tempo de Deus. Olha, por várias vezes Jesus dizia aos discípulos: olha, vai chegar o tempo em que eu não estarei mais aqui no meio de vocês. Olha, vai chegar o tempo que eu não vou mais estar aqui. Até que um dia Jesus diz: chegou o tempo. E o que Jesus fez? Confiou. Nós devemos confiar no tempo de Deus, porque é o melhor para nós, irmãos. Eclesiastes, que a gente leu, no primeiro versículo, vai dizer assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus estabeleceu isso, um tempo para tudo aqui na terra. Não só estabeleceu isso, como também disse lá no versículo 14: sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Irmãos, Deus é o Senhor do tempo. Para Ele o que já foi e o que vai vir é a mesma coisa. Ninguém pode mudar o que Deus estabeleceu. Ninguém pode alterar, tirar ou colocar algo no que Deus estabeleceu, irmãos. Esse é o seu Deus. E você precisa confiar nele, porque em todo momento, em todo tempo, Ele faz o melhor para mim e para a sua vida. Ainda que hoje a gente chore, fique triste, sofra, Deus tem o melhor para nós. E a Bíblia ainda diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, perceba, não é todas as coisas que cooperam para o bem de qualquer pessoa. É das pessoas que fazem o quê? Amam a Deus. Irmãos, use o tempo que você tem aqui para amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o grande mandamento dele. Vamos utilizar o nosso tempo para amar esse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Em último lugar, vamos ler juntos? O Deus eterno. O Deus eterno, o Todo-Poderoso, o dono de tudo, Ele entrou no tempo para nos garantir a eternidade. Em 1 João 5, de 11 a 13 está escrito: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Irmãos, se você crê no Senhor Jesus, você tem a vida eterna. Se você acreditar todo o sacrifício de Jesus, você tem a vida eterna. Se você amar a Deus e reconhecer que Ele é o seu Salvador, o tempo não vai te vencer, pelo contrário, você vai vencer o tempo junto com Deus.
Irmãos, e eis que o plano perfeito de Deus se cumpre nas nossas vidas. A gente não merecia, irmãos. Não éramos dignos do sacrifício de Jesus naquela cruz. Era para mim e para você estarmos lá. O salário do pecado era a morte. Quem que tinha que pagar isso? Era a gente. Mas o Cordeiro tinha que ser sem marcas. O Cordeiro tinha que ser perfeito. E isso ninguém tinha condições de ser. Então Deus, em toda a sua eternidade, envia o seu Filho até nós, para dar a vida, para que a gente tenha a vida eterna. Irmãos, esse é o grande plano de Deus na minha e na sua vida. E olha, todos os dias da vida a gente tem que se lembrar desse plano. Lembra aquele tempo todo que a gente tinha? Quanto tempo que era por dia? 86.400 segundos. Lembrando que Deus entrou no tempo e deu a vida por mim e por você. E graças a Ele, o que nós temos, irmãos? A vida eterna. Repetir comigo. Graças ao sacrifício de Cristo, eu tenho a vida eterna. E aí, irmãos, a nossa vida aqui é só uma passagem para algo muito maior que Deus tem preparado para mim e para você. Mas ainda que seja rápido, passageiro, o que a gente precisa fazer? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente adquira a sabedoria. Senhor, nos ensina a viver essa vida aqui muito rápido, porque eu sei que daqui a pouco estarei aí nos céus contigo, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero continuar cumprindo a tua vontade, eu quero continuar proclamando a tua palavra, eu quero continuar fazendo a diferença para o teu reino, e eu quero aproveitar o tempo que eu tenho aqui, esse tempo valioso que o Senhor me deu, para anunciar que Cristo vive, e aquele que crê que Cristo vive, viverá com Ele. Amém, irmãos? Grandes coisas o Senhor tem para nós, grandes coisas o Senhor ainda fará em nossas vidas, e grandes coisas o Senhor está fazendo em nossas vidas, mas o maior presente de Deus para nós, é a vida eterna com Ele, e todos os dias, devemos nos lembrar desse presente maravilhoso, que sim, custou a vida do nosso mestre, mas ele ressuscitou, e hoje, quando aceitamos a Ele, nós ressuscitamos juntos com Ele, e temos vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus.